18, melhor dizendo, não teremos culto aqui na igreja, tá bom? Salmo 104, verso número 6, diz assim: tomaste o abismo por vestuário e a cobriste, as águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram à voz do teu trovão, bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas, divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Vamos orar uma vez mais o Senhor? Senhor, nós uma vez mais estamos aqui reunidos por entendermos que aqui é o lugar que devemos estar, para adorar-te, para bendizê-lo, para aprender mais do Senhor, para sermos instruídos, guiados, orientados, termos as orelhas puxadas, recebermos as tuas repreensões, recebermos o teu cuidado, o teu direcionamento, Senhor, receber o teu consolo, receber o teu refrigério, receber do alto esperança. Enfim, nós estamos aqui para dar-te, e a tua graça é tão maravilhosa que aqui também recebemos do Senhor. Assim sendo, ó Deus, fala profundamente aos nossos corações através dessa passagem, versos 6 a 9, tão pequena, mas tão robusta, tão forte, tão enriquecedora para os nossos corações que carecem tanto. Dê-nos a tua graça, que saímos daqui edificados para a glória e louvor do teu nome. Dê-nos também atenção. A tua palavra diz que a edificação só acontece através do entendimento. Se divagarmos, se termos a atenção roubada por qualquer que seja a coisa, dificultará a nossa edificação. Portanto, ajude-nos, Senhor. Nós temos muitas distrações, a mente divaga de forma muito fácil. Nós pensamos no amanhã, pensamos nas contas, numa mensagem que vibrou no telefone, em tantas coisas que atrapalham o nosso entendimento do Senhor. Ajude-nos a concentrar, Senhor. Ajude-nos a entender que elas são distrações e que precisam estar bem afastadas de nós nesse momento em que o Senhor há de falar aos nossos corações. Portanto, fale conosco, que teu Espírito aplique tua palavra em nós e que saiamos daqui bem edificados para louvor do teu nome. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Essa frase me chamou muita atenção e na verdade é um grande desafio, né? Uma pergunta que mexe com a gente, especialmente a gente que é crente, que é servo do Senhor, que teme a Deus, que confia em Deus, que deposita nossa esperança no Senhor. E eu estava lendo um pouco sobre a história desse rapaz e de repente me deparei com essa frase dele. Seu nome eu não sei se a gente falar no português, né, seria Ingersoll, mas se for talvez em outra pronúncia Ingersoll, mas o seu nome era Robert G. Ingersoll ou Ingersoll. Ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse assim, e essa é a pergunta que às vezes surge em muitos lugares. Ele disse: o teólogo diz que Deus governa os ventos, as chuvas e os raios. Então o que dizer dos ciclones, das inundações, das secas e dos fulgurantes relâmpagos que matam? Ele está alfinetando a nossa fé. Ele está questionando o nosso Deus. Ele está questionando a bondade de um Deus. E tentando que eu e você dê a Ele respostas, para que a gente possa entender que esse Deus que a gente diz que governa ventos, chuvas, raios, que é o que o Salmo de número 104 nos diz. O que dizer então dessas coisas que matam? Robert Greene Ingersoll, ele foi apelidado como o grande agnóstico. Agnóstico é uma pessoa que nem é ateu nem é crente. O agnóstico tem uma ideia mais ou menos o seguinte, ele diz mais ou menos assim: eu não tenho subsídio suficiente para dizer que Deus existe, nem tenho subsídio também suficiente para dizer que Deus não existe. Ele fica meio que em cima ali do muro, nem sim, nem não, pode e não pode, não sei. Ele ficou conhecido como o grande agnóstico. Era um advogado, escritor americano,
E inclusive ele chegou a fazer campanha em defesa do chamado agnosticismo, que é muito comum nas academias, nas faculdades. E conta a história que seu pai era pastor. Já pensou? O pai dele era pastor. E conta essa história do Robert, que em meio a um julgamento e um tratamento injusto que o seu pai recebeu no meio eclesiástico, ele se tornou inimigo, primeiro, do calvinismo e, em segundo lugar, do cristianismo em suas outras formas. Ele se tornou um inimigo da fé cristã. Voltando à pergunta do Robert Ingersoll, o que dizer dos ciclones? O que dizer das inundações, das secas e de relâmpagos que matam? Eu queria dar 4 pontos aqui, porque o nosso salmo ele tem a ver com um Deus que governa, e governa a água, governa a chuva, governa todas essas coisas. E eu queria pontuar pelo menos 4 coisas de maneira bem objetiva, para tentar caminhar de maneira satisfatória nessa questão que o Robert aqui levanta. A primeira delas é que a Bíblia deixa muito claro que há uma maldição sobre a terra após o pecado. Depois do pecado a terra foi amaldiçoada. Se você lembrar, essa é a passagem, ó. Gênesis capítulo número 3, verso número 17, diz assim: maldita é a terra por tua causa, Adão. Você pecou, maldita é a terra, Adão, por sua causa. O pecado afetou inclusive a natureza. Já nos diz Romanos capítulo número 8 que a terra seria redimida. Isaías já profetizava de um tempo em que a criança colocaria a mão na toca lá, no ninho das cobras, e nenhum mal lhe aconteceria. Mas agora não é o momento disso. Agora a gente coloca a mão na toca da cobra, no ninho da cobra, e ela pica, ela morde e às vezes nos envenena. Há uma maldição sobre a terra após o pecado. Maldita é a terra por causa do pecado que adentrou. Esse é o primeiro ponto. Há uma maldição de fato sobre a terra. Segundo, nós precisamos lembrar de uma coisa que muitas vezes é esquecida quando se pergunta ou quando se levanta perguntas assim, que é o propósito insondável de Deus em determinadas coisas que acontecem. O exemplo aqui é o exemplo de Jó. Jó, diante de tudo que Jó vai passando, Jó começa a fazer algumas questões. Os amigos de Jó começam a levantar alguns questionamentos, dizendo que é porque Jó pecou, porque Jó fez isso, porque Jó fez aquilo. Mas nenhum deles estavam naquele capítulo de número 1, quando Deus tem um diálogo com Satanás e permite que Satanás possa tocar em tudo da vida de Jó, exceto na sua própria vida. Ele não poderia tirar a vida do próprio Jó. Mas aí, enquanto não se sabe o que está acontecendo, várias são as especulações dos amigos de Jó. E é isso que de fato acontece. Mas Deus tinha um propósito naquilo que Jó estava passando. E aí eu quero que você lembre daquilo que acontece no final do livro de Jó. Porque quando Jó começa a fazer questionamentos a Deus, Jó começa a indagar a Deus acerca de tudo que ele está vivendo, o que é que Deus responde? Deus diz assim: onde é que você estava, Jó, quando eu firmei, quando eu coloquei as estruturas da terra? A gente fica meio que sem entender se Deus está respondendo. Jó diz assim: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que isso está acontecendo? Aí Deus diz a Jó assim: eu vou fazer-te perguntas, e se você souber, você responde. Onde é que você estava, meu filho, onde eu coloquei limites no mar? Onde é que você estava quando eu fiz os animais selvagens? Onde é que você estava quando eu... E Deus vai começando a fazer determinadas perguntas, que Jó vai ficando ainda mais no canto dele. Jó não tem resposta. Deus está dizendo assim: você não sabe das coisas. E pasmem, se você já leu o livro de Jó, você já sabe. Mas se não, Deus não responde a Jó. Porque Deus não tem satisfação para dar a ninguém. Ele tem seus propósitos, e Ele há de fazê-los, quer gostemos, quer não gostemos. Quem é Deus? É Ele, não nós. A segunda coisa é: Deus tem um propósito, muitas vezes insondável. Terceira coisa, para a pergunta do Robert:
é que a gente, via de regra, nós começamos com um pressuposto errado nesse quesito aqui. Sabe qual é o pressuposto errado? É que nós achamos que merecemos algo de bom da parte de Deus. E muitas vezes nós colocamos Deus como se Ele estivesse em débito conosco, como se Deus nos devesse alguma coisa, como se Deus nos devesse algo. Nós não merecemos algo de bom da parte de Deus, e eu quero emendar a minha terceira coisa na quarta, porque elas estão intimamente ligadas, que é exatamente o que diz Romanos capítulo 6, verso número 23. Romanos capítulo 6, verso 23 diz assim: o salário do pecado é a morte. Querido, você já está fazendo hora extra aqui nessa terra, ó. Esse tipo de salário ninguém reclama de atraso, reclama? Quantos anos você tem? Quantos pecados já cometeu? E você ainda continua aqui respirando o ar que Ele lhe dá. Quando muitas vezes você fez coisas ao longo da vida que são reprováveis diante dEle. Mas você acha que Ele deve dar coisas boas a você. Você coloca Ele em dívida. Nesse sentido do quarto ponto, o que nós merecemos é o justo julgamento de Deus, exatamente por causa dos nossos pecados. E pegue a questão aqui, o ponto que eu quero destacar: que viver é graça de Deus. E se porventura Deus resolve mandar um dilúvio, por exemplo, para punir o pecado, como fez lá no tempo de Noé, Deus está apenas executando a sua justiça, e em momento nenhum ninguém recebe injustiça da parte de Deus. Tem uma frase do R.C. Sproul, um teólogo que já morreu, infelizmente, um grande baita teólogo. Ele escreveu assim, que é exatamente o que eu quero dizer para você. Ele escreveu assim, ó: se há dois grupos de pessoas no mundo, os eleitos e os não eleitos, um grupo recebe a graça de Deus e o outro recebe a justiça de Deus. Nenhum recebe injustiça de Deus. Deus não trata ninguém de forma injusta. Todo mundo recebe justiça da parte de Deus. Escute, esses são meus 4 pontos aqui para tentar iniciar com o Robert. Por quê? Porque Deus governa os relâmpagos e raios. Deus governa todas as coisas, e porventura Ele suspende sua misericórdia, entra em ação a sua justiça, e Ele continua sendo Deus governante de todas as coisas. Por quê? Porque isso traz a realidade do que a Escritura fala acerca de Deus, e em segundo lugar, traz consolo para o nosso coração. Que esperança você e eu poderíamos ter se Deus não tivesse controle nas coisas? Por causa disso, adentrou no meio das igrejas uma heresia chamada de teísmo aberto. Ela ensina que Deus abriu mão da sua onisciência, e por isso que Deus é tão pego de surpresa como eu e você nas tragédias que acontecem nesse mundo. Quando acontece uma inundação, Deus está tão surpreso como você. Qual é o trabalho de Deus agora? Juntar os cacos, como a gente faz, auxiliando os pobres, auxiliando aqueles que estão enlutados, auxiliando aqueles que tiveram todas as suas perdas, e por aí vai. Deus não abriu mão da sua onisciência. A dificuldade que nós temos de explicar algumas coisas, nós não podemos anular o relato da Escritura Sagrada. As verdades bíblicas, elas não podem ser anuladas em detrimento da nossa limitação de compreensão, da nossa finitude mental, da nossa dificuldade natural de entender o infinito, uma vez que somos finitos, de entender o ilimitado, haja vista que somos limitados. E aqui é uma das questões que eu queria que você pudesse entender. Isto posto, esses versículos que agora nós mergulharemos, eles transmitem de modo magnífico o relacionamento íntimo, porém real, de um monarca, de um rei, onde você vai ver Deus e o seu universo aqui. Deus é distinto do universo, ao contrário do que dizem os panteístas. Panteístas fazem uma confusão, é uma linha filosófica que diz que Deus é tudo, tudo é Deus. Ele vê Deus, a planta é Deus, a árvore é Deus, a flor é Deus, o animal é Deus. Não, Deus é uma coisa, a criação é uma coisa totalmente diferente. Deus também
não está nem longe nem remoto desse universo que ele criou, como se tivesse meramente colocado esse universo para funcionar, como a gente já disse aqui outras vezes, desce corda, tem aquele brinquedo de criança que você puxa assim, ele canta uma musiquinha, você faz, aí solta, fica, plim, 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 bem chatinho, né? A criança adora, aí ele toca, até a corda subir, acabou. Muitos dizem que é exatamente isso que Deus fez. É uma corrente filosófica chamada de deísmo. Deus deu corda nesse universo e pelas leis naturais ele vai acontecendo das mais variadas formas. Mas Deus não intervém no universo. Esse definitivamente também não é o Deus da Escritura Sagrada. O Deus da Escritura Sagrada é o que a gente vai começar a ver mais uma vez no Salmo 104. E a primeira coisa que eu quero junto com você, já que a gente está usando o verso número 1 como tema do nosso sermão, eu queria junto com você lembrar dessa verdade do ponto 1. E a verdade que deve penetrar mente e coração. Deus governa, Ele governa, Ele governa. Verso número 6, venha junto comigo, ele diz assim: tomaste o abismo por vestuário e a cobriste, as águas ficaram acima das montanhas. Meus irmãos, dentre várias teorias do nascimento do universo, estava a teoria dos babilônios, onde dizia que no início havia um caos, ao qual as forças da criação esforçaram-se para produzir um mundo bem organizado e embelezado. E o relato babilônico dizia que o caos era governado por um deus chamado Apsu e pela deusa chamada Tiamat. E só um deus supremo chamado Marduk finalmente teve poder de reverter esse caos que estava esse vasto universo. A temida Tiamat havia sido morta. O corpo dela foi dividido em duas partes. Uma metade se tornou a terra, a outra metade se tornou o firmamento. Todavia, o autor do Gênesis não faz esse tipo de coisa. O autor do Gênesis diz que tudo é obra das mãos de Deus. Para nosso autor, não havia deuses nem semideuses, mas tão somente o Deus Todo-Poderoso, capaz de falar e as coisas virem a existir. De acordo com o nosso texto, verso número 6, antes que o homem aparecesse, as águas dominaram toda a terra. Não havia terra seca visível, a água cobria tudo, e por isso a terra não estava adequada para ser, conforme fora designada ser a habitação para o homem. Certamente o nosso autor, quero que você venha junto comigo aqui, Gênesis capítulo número 1, verso 1 a 2, porque certamente ele está fazendo uso do texto do relato de Gênesis aqui, e é muito interessante a gente olhar junto com o autor aqui, possivelmente o que ele está na mente ao escrever o verso 6, 7, 8, 9, por aí vai. Gênesis capítulo 1, verso 1 a 2. Olha que coisa interessante, e aí a gente vai andar porque tem muita coisa bonita aqui. A gente passa batido, mas olha quanta coisa linda tem aqui, olha lá. Gênesis 1, 2, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Pairava por sobre as águas. Olha essa expressão que eu quero destacar aqui. É como se no início fosse uma espécie de um grande oceano. E temos nesse trechinho aqui de Gênesis, muita coisa interessante a pensar. Veja, a terra estava, a expressão vazia, ou seja, não tinha habitantes. Mas também a palavra vazia aqui, ela traz a ideia de um deserto pavoroso. Tanto é que algumas traduções, elas traduzem até assim: a terra estava sem forma e num deserto pavoroso. Sem forma e vazia, a expressão maior, significa também um universo em sua forma elementar, ou seja, ainda esse universo não estava completo. E aqui também estava sem forma e vazia, ela toda. Ela também pode trazer o significado de que está sem luz, uma escuridão sinistra. Pode ser essas duas coisas. A ideia do deserto pavoroso, da escuridão sinistra aqui. Que também, outra palavra interessante no nosso entendimento é pairava.
Veja, é a mesma palavra que é utilizada para aves quando elas estão sobre os ovos, na tentativa de chocar os ovos. É a ideia de pairava aqui, na tentativa de chocar os ovos. Então, preste atenção. Por esse grande, ou por sobre esse grande mar, o Espírito de Deus pairava, chocava, como um grande pássaro da criação. Deus está chocando esse mundo, Deus está formando esse mundo, forjando esse mundo. Mas preste atenção em algo muito interessante aqui na questão. Olha que coisa linda isso aqui. Ainda que a terra fosse sem forma e vazia, o Espírito de Deus estava presente. Essa é a primeira coisa interessante. Ainda que a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus estava presente. Sobre as águas que cercam a terra, paira o deserto pavoroso, que foi o que eu falei sobre vazia. Está a escuridão sinistra, mas lá também está o Espírito do Senhor. O pavoroso deserto, o vazio, a escuridão sinistra, nesse sentido, estão debaixo do comando de Deus. Olha que coisa interessante. Porque essa é a realidade dos fatos, da nossa própria experiência. Logo, temos, escute, desde sempre, volto a dizer, logo temos desde sempre a presença soberana de Deus, debaixo ou sobre, melhor dizendo, o pavoroso deserto, a escuridão sinistra na história. Então essa é a primeira lição que eu quero que você aprenda. É que Deus está acima do deserto e da escuridão. Você já pensou nisso em Gênesis 1, 1 e 2? Desde o início, Lorena, da história, Deus já está acima do deserto e da escuridão. O que eu quero dizer para você é que desde o início da história, Deus já está comunicando a cada um de nós que Ele é soberano. Desde o início da história, Deus já mostra-se soberano. E é interessante porque qualquer pensamento quanto ao abismo, ser uma ameaça à sua soberania, como acontece muitas vezes nas mitologias pagãs, e quando eu estou falando de abismo, eu estou voltando ao verso 6, mas deixa o dedo aí em Gênesis. O abismo lá do verso 6, ele já está deixando muito claro que não existe ameaça à sua soberania, porque nas mitologias do abismo surgem inimigos cruéis. Não, o Salmo já está dizendo, tomaste o abismo por vestuário, ou seja, do abismo, ou no abismo tu também governas, no abismo também és soberano, tu estás sobre o abismo, tu estás acima do abismo, portanto, qualquer ameaça à soberania divina, o verso 6 já mata. Agora note, depois da constatação de que o mundo foi criado a partir do nada, e do testemunho a respeito da presença soberana de Deus, a despeito do pavoroso deserto e da escuridão sinistra, Deus intervém no mundo, como? Verso 3, vamos lá? Gênesis 1, 3, como é que Ele intervém no mundo? Preste atenção, o que é que diz? Disse Deus, haja luz e houve luz. Como é que Deus intervém? Assim, disse Deus. É assim que Ele intervém. Ou seja, falando, é a palavra Deus, ou a palavra de Deus, que denota exatamente a sua intervenção. Deus intervém nesse mundo falando. E é por isso, irmãos, que esses momentos de pregação da palavra de Deus devem se revestir de muita singularidade, de muita devoção, de muita atenção. Por quê? Porque Deus está atuando, intervindo, agindo no nosso mundo, nas nossas experiências, na nossa vida, quando Ele fala. Porque é assim desde o início da história. Disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra de Deus é ao mesmo tempo ordem criadora e ato consumado. Trocando em miúdos, é palavra e acontecimento. Para Deus o imperativo é indicativo. Segunda lição que eu espero que você aprenda é que nós precisamos confiar e obedecer a palavra de Deus, e isso sempre. Por quê? Porque Ele é capaz de grandes coisas, como criar um universo. Ele é capaz de grandes coisas. Confie, siga a palavra de Deus.
Nós precisamos lembrar dessas verdades que Gênesis nos mostra. Deixa o dedo em Gênesis, volta para o Salmo de número 104, que depois a gente vai precisar fazer esse retorno aí daqui a pouquinho, rapidinho. Verso número 7, o que é que diz? Olha o que diz. Verso número 7, Salmo 104, ele diz: a tua repreensão fugiram à voz do teu trovão, bateram em retirada. Meus irmãos, como nós vimos, aquele grande oceano lá de Gênesis, quando as águas cobriam tudo, o Senhor teve apenas que o quê? Que falar, e como se fosse um ser racional, como se as águas fossem do desenho animado que às vezes a gente assiste, quando alguém fala com a árvore responde, quando as pessoas conversam com os animais, o animal fala, quando as águas começam a também falar, é desenho animado aqui acontecendo praticamente. Deus está falando, Deus falou, e como se a água fosse um ser racional, um ser inteligente, as águas fugiram. O texto diz que elas retiraram-se. Vêm quando Ele ordena que venham, e se vão quando Ele ordena que vá. Porque Deus e a sua palavra têm controle absoluto sobre seres racionais, assim como irracionais. Agora retorna para Gênesis capítulo número 1, porque é lá que Ele está também falando, à luz do verso número 7. Note que temos essa referência, uma referência aqui a Gênesis 1, verso 7, especialmente o verso 9 está em cena aqui no versículo número 7, vai lá, Gênesis capítulo 1, verso 7, ele diz assim, ó: fez pois Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, e chamou Deus ao firmamento os céus, houve tarde e manhã o segundo dia. Verso 9, disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Tenha o verso 7 lá na mente, no que ele está dizendo aqui. Verso 10, a porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. Lembre mais uma vez, Deus só teve que falar, e as águas lhe obedeceram. As águas ficaram no seu devido lugar no planeta, e não ousaram ir além dos limites que Deus estabeleceu. Foi a voz de Deus que realizou essa maravilha que nós estamos lendo aqui. Para evidenciar o poder da sua voz, o salmista diz, verso 7, ele diz assim, ó: a tua repreensão fugiram, aí ele diz, a voz do teu trovão bateram em retirada. Quem lembra de um dia, aqui pertinho, né, acho que mês passado, alguma coisa desse tipo, deu um trovão apocalíptico em Campinas, não sei se vocês lembram desse dia aí, era aniversário de alguém, a gente estava, né, de Verus, que o aniversário de Verus foi mesmo, a gente estava num restaurante, quando deu o estrondo, eu digo, pronto, mamãe morreu. Foi um, né, bom, a gente ficou assustado, todo mundo, né. A ideia do salmista é exatamente você lembrar do estrondo, para entender como a voz de Deus ela é poderosa. É uma voz poderosa e produz efeitos estranhos, efeitos diferentes. A sua palavra, e agora eu queria que você pudesse lembrar dessa verdade para suas experiências diárias. A palavra de Deus não é a mesma em cada emergência. Não é suficientemente poderosa para realizar o maior milagre que possamos precisar. Lição 3. E é isso que eu quero que você também guarde no coração. É que por esta mesma palavra, as inundações de problemas podem ser reprimidas. Deus é poderoso para isso. Deus é capaz disso. Pelo mesmo poder, Ele removeu as águas do dilúvio quando elas cobriram a terra. Com o mesmo poder, Deus repreendeu o mar vermelho e fez com que ele abrisse, e o mar se tornou terra seca. Com o mesmo poder, ele fez recuar as águas do Jordão, para que os israelitas pudessem atravessar, pudessem passar. Quando os seus discípulos estavam angustiados, foi o fim do sermão da semana passada, os discípulos angustiados porque houve uma grande tempestade no mar da Galileia, Deus, Cristo, repreende o mar e tudo se aquieta, tudo se acalma, e chegará também o dia em que o soar do trovão da sua voz
todas as águas malignas apressadamente se retirarão desse mundo que estamos vivendo. Por isso que o salmista disse, verso 1, Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Depois do que Deus fez, repreendendo as águas, segundo ponto, já falamos que Ele, verso de número 6 a 7, Ele governa, não tenha dúvidas disso. Segunda coisa que eu queria destacar aqui, é que depois do que Deus fez, repreendendo aqui as águas, Ele também em seguida, o salmista aqui nos apresenta duas expressões do governo de Deus. Então, em primeiro lugar, ele apresenta uma expressão do governo de Deus que é, está aí, verso de número 8, Ele organiza. É interessante porque isso é muito comum na nossa experiência também. Deus intervém e bota ordem na casa. Às vezes é assim que a gente desfruta de Deus. É isso que Ele está dizendo aqui. Veja, se não, observe verso 8 comigo. Olha o que diz o texto. Lembra que Ele está falando da criação do mundo, de como Deus está mediando, intervindo em tudo isso. Ele diz assim, elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havias preparado. Veja, Deus deu ordem para as águas, e as águas correram. Começou a aparecer a cabeça da montanha, começou a aparecer os vales, porque as águas saíram. Os planaltos se ergueram em planícies, e por fim, continentes, planícies, ilhas, formaram a terra habitável onde eu e você nos encontramos. Agora presta atenção numa coisa que eu acho fundamental. É que a lealdade das águas, as ordens de Deus, é uma das coisas mais impressionantes que você está vendo aqui. Não deveria eu e você fazer muito melhor que as águas? Já que a gente sabe da palavra de Deus, já que a gente conhece o Deus que é revelado na Escritura, a gente não deveria ser mais hábil, mais ágil em sermos leais àquilo que Deus nos orienta, àquilo que Deus ordena para a gente? A lealdade das águas aqui é uma das coisas mais impressionantes que eu vejo nessa passagem. Mas preste atenção, Ele está dizendo que as águas seguiram o seu curso, isto é, desceram os vales, verso 8, até chegarem ao lugar que Deus havia preparado, não é isso que está dizendo no verso 8? No lugar que Deus havia preparado, isto é, não pôde nada, absolutamente nada, pôde interromper, nem retardar o curso da água, até chegar ao lugar que Deus havia preparado. E eu penso que isso me lembra uma frase fantástica do Spurgeon, que certa vez disse assim, não sei se você já leu, mas essa frase é linda. Ele diz assim, Deus fixou a hora da nossa entrada no descanso, e ela não pode ser adiada pela habilidade do médico, nem apressada pela malícia do inimigo. Por quê? Porque é Deus que tem o controle da nossa vida. Lição 4. Acredite no seu imenso poder. Acredite no imenso poder de Deus. Como alguém já disse, a inundação violenta, a correnteza turbulenta, as cataratas, a torrente tremenda, o orvalho que treme na fina folha, uma partícula solitária de spray, nunca saem de sua posição, nem infringe a ordem do Senhor. Elas nunca se revoltam contra o seu domínio. A mais avassaladora enxurrada e a mais singela gota na folha num orvalho, nenhuma delas infringem o domínio do Criador. Outra coisa importante a dizer é que o poeta sagrado aqui, ele não sabia coisa alguma a respeito dos fenômenos, nem estava aqui descrevendo tal tipo de coisa. Não é o intuito aqui descrever de maneira científica determinadas coisas. O que nós temos aqui é alguém falando na ótica do observador. Todavia, presta atenção. Terceira coisa. Segunda expressão do governo de Deus. Lembra? Primeiro, versos 6 e 7, Deus governa. Segundo,
ele organiza. Terceiro, ele estabelece limites. Veja, eu estou no verso 9. Ele diz assim: puseste as águas, divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Olha que coisa interessante. É que Deus não dá rédeas soltas ao mar. Assim, vai, aí acontece. Não, Deus não dá rédeas soltas ao mar. Olha que coisa interessante que a gente precisa pensar aqui no que o autor está dizendo. As restrições aos oceanos, elas são sobrenaturais. A gente não costuma pensar assim. As restrições aos oceanos, elas são sobrenaturais, de acordo com o poeta sagrado. Esse limite foi ultrapassado uma vez no dilúvio de Noé. Todavia, nós sabemos muito bem que Deus ordenou que isso acontecesse e que Deus avisou que sobreviria uma grande chuva, que deveria construir a arca e que deveriam entrar na arca. Vai acontecer. Deus ordenou, Deus avisou. Só nessa vez é que as regras que Ele mesmo estabeleceu, e como Ele é o dono, é o soberano de todas as coisas, Ele abre, Ele fecha, Ele libera, Ele não libera, Ele faz, Ele que acontece. Logo, o dilúvio foi causado pela suspensão da ordem divina que conservava as águas nos seus limites. Portanto, presta atenção nisso. É inteiramente em virtude da providência de Deus que uma parte da terra permaneça seca e se adeque à habitação que eu e você temos, planeta Terra. Preste atenção, a palavra do Senhor limita o oceano. E olha que coisa interessante, Deus usa uma frágil e estreita faixa de areia para confinar o mar nos seus limites. A pergunta que surge é, e aí talvez a gente responderia ao Robert, que fez aquele questionamento. Pergunta, como é que não fomos todos juntos, eu, você, seus filhos, os meus filhos, os seus familiares, os meus familiares, as pessoas que amamos, as pessoas famosas, as que são totalmente desconhecidas, como é que não fomos todos juntos engolidos pelas águas do oceano? Só há um motivo para isso, é que Deus o controla com a faixa da graça e da misericórdia. Você dificilmente já pensou isso na sua vida. Você só não morreu engolido pelas águas do oceano, porque Deus estabeleceu limites para ela. Quais seriam as consequências caso as restrições impostas por Deus ao mar fossem removidas? Responda você, uma grande tragédia. O que a gente viu lá na Ásia, em proporções globais, universais. A destruição, irmãos, está adormecida, embora os nossos pecados podem despertá-la. Olha o que diz Provérbios, capítulo número 8, verso 29. Ele punha ao mar a sua demarcação, para que as águas não traspassassem os seus limites. Nada disso acontece por acaso. Esteja lá, tomando banho na praia, monte a sua sombrinha, aquela cadeira, chupe seu picolé e levante os olhos para cima e diga: muito obrigado pelos limites que estabelecestes, que me propicia desfrutar de algo tão encantador e tão maravilhoso como o mar e a sua beleza. Caso contrário, você viraria peixe sem ser peixe. Preste atenção. Como alguém disse, todo este exato controle e medição do movimento do mar é realizada por este misterioso poder que vem das insondáveis profundezas do espaço. Um poder por si só prodigioso, irresistível, invisível, impressionante. Você não vê, mas Ele segura. Você não vê, mas Ele estabelece os limites para que a vida sua e minha ainda seja preservada. A gente está pensando no mar. Mais adiante, Ele vai falar do ar.
verso 27 a 29. Todos esperam de ti que lhes dê de comer ao seu tempo. Sim, pão também. Se lhes dás, eles recolhem. Se abres as mãos, se fartam de bem. Se cortas a respiração, logo morrem e voltam ao pó. Ele está fazendo eu e você lembrar de coisas básicas que a gente não costuma pensar, mas são fundamentais para aguçar o nosso coração a uma vida de gratidão a Ele. Mas escute, essa é a minha sexta e última lição. O que não pode ordenar aquele que envia a sua ordem ao mar e é obedecido? O que não pode ordenar? O que ele não pode ordenar? O que ele não teria domínio? O que ele não teria controle? O que? Deixa eu concluir com uma história bem interessante. Todos nós já escutamos falar sobre Hiroshima e Nagasaki. Elas ficaram conhecidas exatamente após o ataque feito pelos Estados Unidos em 1945, quando as bombas atômicas atingiram essa cidade. Uma imagem muito comum a essa experiência é essa daqui. As bombas caíram e devastaram as cidades. Exatamente foi assim que ficaram as cidades. E certa vez eu li a história de um homem que retornou à sua cidade natal, Hiroshima, após o bombardeio. Segue ipsis literis aqui o relato desse homem que voltou depois do bombardeio à sua cidade Hiroshima. Abro aspas, ele diz assim, presta atenção: quando fui em busca dos restos mortais de meus pais em Hiroshima, após um bombardeio atômico que devastou a cidade, deparei-me com uma paisagem desoladora. O que outrora era uma cidade pulsante de vida, agora se resumia a escombros e ruínas. Não havia uma só folha verde nas árvores, nem um pássaro a sobrevoar o céu cinzento. Era como se o mundo tivesse acabado ali, naquele cenário de destruição e morte. Por alguns instantes, senti-me desamparado, sem esperança. Como seria possível que aquela cidade pudesse se reerguer das cinzas? Seria possível que seu povo encontrasse forças para reconstruir tudo o que havia sido destruído? Foi então que, como se fosse um sinal divino, percebi um broto verde surgindo da raiz de uma bananeira queimada. Era um pequeno sinal de vida em meio àquela morte generalizada. Aquele broto me fez lembrar, olha que coisa linda é o que ele está dizendo e o que a gente viu hoje no Salmo 104. Ele disse, aquele broto me fez lembrar do poder da criação que a gente está vendo, do poder da vida, do poder da força vital que habita em tudo e que mesmo diante da destruição mais brutal, ainda pode brotar e florescer. Aquele pequeno broto me trouxe a fé e a esperança que precisava para seguir em frente, mesmo diante da crueldade humana, mesmo diante das maiores adversidades. E aqui eu quero compartilhar com você, no Data Show, a última frase que esse rapaz falou. E ele disse assim, ó: de Hiroshima saí mais forte e confiante em Deus do que nunca antes. Como é que pode ser isso, Karine? Como é que pode isso? O grande problema não é o problema do mal, Ailton. Como ressaltou Robert Greene Ingersoll, o grande problema, Lafite, não é o problema do mal. O grande problema é não reconhecer
as nossas limitações, nossa finitude, a nossa pequenez diante das complexidades da vida, bem como a maneira que nós devemos lidar com tais situações. O grande problema não é o mal, o grande problema são as nossas limitações, o não reconhecer essas limitações e não saber lidar com estas circunstâncias da maneira devida. Sabe qual é a grande bênção de Deus? É que Deus nos orienta a como lidar com elas. Não disse que esse mundo seria um mar de rosas, mas nos instrui a como lidar com cada uma delas. Foi de Billy Graham, famoso evangelista americano, que certa vez disse: o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é a forma como reagimos a ele, ou se afastando de Deus em raiva e amargura, ou se aproximando dele em confiança. Benjamin Warfield foi um teólogo americano que disse certa vez o seguinte: o mundo está fora de propósito, a não ser que, quando olhamos através dele, nossos olhos não se fixem nele, mas no Deus que o criou. Escute, aquele que criou esse mundo, certa vez, ele disse aos seus discípulos, João 14, verso 1, ele disse assim: não se turbe o vosso coração, não perturbe o vosso coração. Crede em Deus, creia também em mim. No verso 6 ele diz a famosa frase que deve encontrar guarida na nossa mente e coração: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, me escute, eu encerro com essas palavras: aquele que impõe limites ao mar é capaz de conduzir a mim e a sua vida do berço à sepultura. É por isso que o salmista inicia o salmo de maneira belíssima, dizendo: Senhor, Deus meu, como tu és magnificente. Baixe sua cabeça, oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, Criador de céus e terra, que deu ordem às águas e elas foram para o lugar exato que o Senhor estabeleceu. A como nós faríamos um bem à nossa alma se confiássemos cada vez mais na Tua palavra, se confiássemos cada vez mais nos Teus desígnios, se depositássemos cada vez mais fé naquele que conduz e que é soberano desde sempre, sobre o deserto pavoroso e sobre a escuridão sinistra. Ó Senhor, que ao olharmos para a Tua criação, que ao olharmos para as intervenções que o Senhor faz na criação, possamos ter esperança, confiança no Deus onipotente que és. Sendo assim, Senhor, dá-nos graça, dá-nos confiança, dá-nos apego pela Tua palavra, e que tenhamos ininterruptamente, de maneira perene, ela na nossa mente e no nosso coração, ela é a nossa segurança. Tua voz fala e as coisas acontecem. Disse Deus: haja luz, e houve luz. O Senhor diz e acontece, porque imperativo para Ti é indicativo. Abençoa-nos, Senhor, e faz-nos cada vez mais servos obedientes à Tua voz. Nós assim Te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém
E amém. Eu queria convidar o grupo de louvor para a gente encerrar cantando Santo, Santo, Santo Deus Onipotente.